Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos e para mim é uma grande alegria estar aqui com você mais uma vez para juntos aprendermos da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 8. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia nos mostra que nós precisamos cuidar daquilo que nós colocamos dentro do nosso coração. Então eu quero te convidar a ficar conosco, com o pastor Rosival Molina, para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Não perca tempo, chame toda a sua família. Eu te espero aqui, até daqui a pouco. Lucas 15, verso 8. Diz assim a palavra: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Irmãos, essa é uma passagem, uma parábola que Jesus relata acerca de uma mulher que a Bíblia nos diz que ela tinha 10 dracmas. E dracma era uma moeda muito valiosa, mais ou menos ali na região da Grécia, era muito valiosa, normalmente dada em casamentos, dada em cerimônias familiares. E perder uma dracma, perder uma dessas moedas, significava uma grande vergonha, significava uma grande desonra para a própria família. Jesus também estava mostrando, através desta parábola, que o valor de uma pessoa, ele estava ali, juntamente com os seus discípulos, relatando que não devemos abrir mão de ninguém, não devemos concordar com a perda de ninguém, não devemos aceitar a perda de ninguém, sobretudo na sua casa, sobretudo na sua família. Você não pode abrir mão. E ele começa, através dessa parábola, a dizer o que fazer. E ele diz que quando ela perdeu, ela varreu a casa, tirou toda a sujeira, movimentou os móveis, e não somente isso, mas a Bíblia diz que ela iluminou a casa, iluminou todos os quartos, todos os cômodos, e buscou com diligência, buscou com muita dedicação até encontrar. E a Bíblia diz que quando ela encontra, então ela convoca as amigas, convoca as vizinhas e pede para que elas se alegrem com ele, dizendo: achei a dracma perdida. O Senhor está dizendo que quando nós também perdemos alguém da família, alguém da casa, alguém do lar, devemos movimentar aquilo que precisa ser movimentado, tirar toda aquela sujeira, todo aquele que encobre, movimentar aquilo que está móvel, aquilo que está imóvel, iluminar com a palavra de Deus, iluminar todas as situações e buscar diligentemente em oração, buscar com dedicação. E quando encontrar, quando resgatar, devemos nos alegrar, devemos convidar parentes, vizinhos e nos alegrar, porque estava perdido.
E a Bíblia diz que esta é a mesma alegria que nós devemos ter por um pecador que se arrepende. Bom, irmãos, quero lhes dizer que temos alguns valores, algumas dracmas que estão sendo perdidas nos lares, estão sendo perdidas dentro das casas, e algumas pessoas não estão dando a devida importância, algumas pessoas não estão valorizando e se importando, talvez porque existem outras coisas, existem outros valores, existem outras preciosidades, mas a Bíblia nos mostra que esta mulher, ela busca diligentemente, ela movimenta o que precisa ser movimentado, e nós valorizamos aí todas as mulheres que têm se dedicado, têm buscado, têm se movimentado, têm iluminado para resgatar tudo aquilo que estava perdido na sua casa, tudo aquilo que estava perdido no seu lar, tudo aquilo que estava perdido na sua vida, e o Senhor tem honrado e vai continuar honrando em nome de Jesus. Mas vemos aqui algumas dracmas, alguns valores que estão sendo perdidos dentro de casa, e vemos aqui uma primeira dracma do diálogo. Esse valor, essa dracma do diálogo, da comunicação tem sido perdida nas casas, nos lares, nas famílias, né? No lugar da comunicação entrou a discussão, em lugar de falar, de conversar, não existe mais essa dracma, as pessoas não se conversam, às vezes estão debaixo do mesmo teto, falando por redes sociais, falando via WhatsApp, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele quer resgatar essa dracma na sua casa, Ele quer resgatar essa dracma na sua família, Ele quer voltar a comunicação, Ele quer voltar a compreensão, o diálogo, Ele quer voltar a situação de falar e de ouvir, de se preparar para que o diálogo volte a brilhar na sua casa, no seu lar. Existe uma outra dracma, irmãos, que está sendo perdida, é a dracma da lealdade, né? Dentro de casa, a dracma da aliança, a dracma do compromisso, a dracma da lealdade, mas ela precisa ser buscada, ela precisa ser reencontrada, ela precisa ser restaurada nos lares, nas famílias, nas casas, nos lares. Você sabia que quando uma pessoa é retirada de uma família, é retirada de um lar, é retirada de uma convivência, seja por morte, seja por outra razão, chega o impacto dessa saída, dessa retirada, chega a atingir até 28 pessoas. Atinge o pai, atinge a mãe, atinge o filho, atinge o cunhado, atinge a tia, atinge 28 pessoas são impactadas, seja com a morte, seja com a retirada. Então, Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus quer restaurar a lealdade, o compromisso, a aliança nos lares. A Bíblia nos diz, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, no verso de número 8, que você precisa ser legal, você precisa cuidar dos seus, você precisa se preocupar com os seus, você precisa deixar o individualismo de lado e ser altruísta, ser preocupado com os entes da sua casa, se todos estão bem, se todos caminham bem, porque uma atitude sua pode influenciar, pode impactar em vários membros da família. E a Bíblia nos diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então Deus, nesta ocasião, quer restaurar a dracma do diálogo, mas Deus também quer restaurar a dracma da lealdade, da cumplicidade familiar.
Uma outra dracma que tem sido perdida nas casas, dentro de casa, é a dracma do afeto, é a dracma do cuidado, é a dracma do carinho, né? Às vezes o afeto tem sido demonstrado através de presentes, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que mais do que presentes é preciso presença, mais do que presentes é preciso afeto, mais do que presentes é preciso atitude. Deus quer restaurar a dracma da atitude, Deus quer restaurar a dracma do afeto na sua casa, no seu lar. E a Bíblia nos diz que não adianta falar, não adianta apenas dizer, não adianta apenas prometer, mas é preciso ter atitude. Em Tiago 1:22 a Bíblia diz: e sede cumpridores da palavra, e não apenas dizendo alguma coisa, não dizendo apenas de língua, mas você precisa cumprir aquilo que fala. Então Deus quer te usar com a dracma do afeto, Ele quer restaurar. A Bíblia também nos diz em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus quer que você tenha afeto com a sua casa, Deus quer que você tenha afeto com a sua família, Deus quer que você tenha afeto com a sua casa. Uma outra dracma que está sendo perdida dentro de casa, dracma do diálogo, dracma da lealdade, dracma do afeto. Existe uma outra dracma muito importante, a dracma do culto doméstico, a dracma da palavra de Deus, a dracma do tempo com Deus, a dracma do devocional, orar juntos, ler a palavra juntos, meditar na palavra de Deus junto. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, que o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Não tenha vergonha. Romanos 1,16 diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é poder, é salvação para a minha vida. Não se envergonhe de pregar a palavra, sobretudo na sua casa, na sua família. Não tenha vergonha. A Bíblia nos diz, irmãos, em relação aos nossos filhos, no livro de Provérbios 22:6, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. A Bíblia está nos dizendo: ensina a criança no caminho, e não é o caminho. As crianças aprendem caminhando juntas, é no caminho, é na sua caminhada, é no seu exemplo, é na sua atitude, é nos seus comportamentos. Nós pregamos mais aos olhos do que aos ouvidos. As pessoas observam mais o que fazemos do que o que falamos. Então que você restaure a dracma do culto doméstico, volte a falar de Jesus, volte a pregar Jesus, volte a orar, clamar Jesus na presença da sua família, na presença dos seus filhos, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Deus quer que você restaure a dracma do diálogo, a dracma da lealdade, da cumplicidade. Deus quer que você restaure na sua casa a dracma do afeto. Deus quer que você procure a dracma do culto doméstico, da presença e da palavra de Deus, e o nome dele será glorificado. E eu quero profetizar que nesta ocasião você está encontrando todas estas dracmas, todas essas situações que em algum momento, em alguma ocasião se perderam. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar atitude, e isso será restaurado na sua família e na sua casa, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Mas como que eu sei que essas coisas se perderam na minha casa? Como eu vou saber que eu perdi essas coisas? Talvez eu perdi e nem percebi. Talvez eu perdi, não notei.
Talvez todos da minha casa já notaram, mas eu não notei isso ainda. Como eu vou saber? Existem alguns sintomas que você perdeu e você ainda não percebeu. É mais ou menos assim: o marido e a esposa, lá no trabalho ele tem prazer, e para ter prazer em casa dá trabalho. Ele tem prazer no trabalho e o prazer em casa dá trabalho. Perdeu as dracmas, porque você tem vontade de ficar muito tempo no trabalho e não tem prazer em estar em casa. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que é preciso restaurar as dracmas. O lugar não tem descanso, o lugar não tem alegria, você não tem vontade de estar, não existe paz, não existe reciprocidade. Em lugar de abraço, é lugar de queda de braço. As dracmas foram perdidas e você precisa restaurar. A Bíblia nos diz em Efésios 6,12 que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra o príncipe das trevas nas regiões celestiais. Então, se o prazer, o trabalho dá prazer e o prazer em casa dá trabalho, dracma perdida. Uma outra coisa que mostra que as dracmas foram perdidas na sua casa: o lugar está tóxico na comunicação. A dracma da comunicação se perdeu. As pessoas não conseguem mais conversar, as pessoas não conseguem mais falar. E eu costumo dizer que se você não tomar cuidado com o que fala e o momento que fala, o que falar e o momento de falar, mesmo com razão você perde a razão. Mesmo com razão você perde a razão. Às vezes você tem tanta razão, mas a forma de falar fez você perder a razão. Às vezes você tem tanta razão, mas a intensidade que você foi falar fez você perder a razão. E no livro de Provérbios fala sobre o que falar e quando falar. Em Provérbios 25:11 ele diz assim: como maçã de ouro numa bandeja de prata é a palavra certa dita na hora certa. Você imagina só, uma maçã de ouro dentro de uma bandeja de prata sendo entregue, é como você dizer a coisa certa na hora certa. Às vezes você tem a razão, tem o que falar, mas não está na hora de falar. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que quando ninguém se entende, quando ninguém se compreende, quando o lugar está tóxico, a comunicação está tóxica, mesmo com razão, se perde a razão, é porque as dracmas foram perdidas dentro da sua casa. Pastor, qual um outro sintoma? Lugar de desequilíbrio. Uma pessoa desequilibrada pode desequilibrar toda uma casa. Então o Senhor me trouxe aqui para te dizer que se houve uma dracma perdida, se você está vendo desequilíbrio, é porque houveram dracmas que se perderam. E você precisa buscar, você precisa se movimentar, você precisa buscar com diligência, iluminando, orando, buscando insistentemente com a palavra de Deus. E você tem que entender, irmãos e irmãs, que quando alguém está desequilibrado, como eu já disse, precisa da palavra certa na hora certa. A Bíblia diz em Romanos 15:1, mas nós que somos fortes. Talvez você está mais forte do que o marido, talvez você está mais forte do que a esposa, talvez você está mais forte do que os seus filhos. A Bíblia nos diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Talvez a sua evolução espiritual está mais longe, está mais profunda, está mais evoluída. Você precisa suportar a fraqueza dos fracos. E para terminar, pastor, eu já percebi que tem dracmas perdidas na minha casa. Eu já percebi que tem dracmas perdidas na minha família. Eu já percebi que eu tenho coisas a recuperar.
E para você recuperar essas dracmas, a primeira coisa, você precisa ser o vencedor da sua casa. Você precisa tomar a iniciativa. Você precisa ser o primeiro a levantar. Você precisa ser o primeiro a assumir a responsabilidade. Você precisa ser o primeiro a fazer. Você precisa ser o primeiro ou a primeira a dar o exemplo. Não espere nada e nem ninguém. Comece agora, comece hoje. Se levante, ilumine, movimente tudo que precisa ser movimentado, e Deus vai te iluminar, Deus vai restaurar, Deus vai fazer você encontrar a dracma perdida, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 8:37, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que mais que você tem que fazer para poder resgatar, localizar, restaurar essas dracmas que foram perdidas na sua vida, na sua casa? Você precisa valorizar todos os pequenos detalhes. Todos os pequenos detalhes. Valorize tudo. Transforme um almoço numa celebração. Transforme um filme, um encontro, uma tarde numa cerimônia. Dê importância a todos os detalhes. Faça, valorize todas as situações. Você que vai dar a importância devida. Talvez para as outras pessoas, talvez para os de fora não são relevantes, mas para você é. Invista, valorize os pequenos detalhes da convivência. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, no verso de número 9, que um rapaz resolveu ofertar. O que vocês têm aí? Um rapaz falou: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Deus só precisa de um ofertante. Deus vai alimentar muitas pessoas através da sua atitude. Mas é pouco, o que eu tenho na mão é insuficiente, pastor. A Bíblia nos diz que uma viúva, o seu marido havia morrido, e os seus filhos estavam prestes a ser levados como escravos. A Bíblia diz lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, no verso 2, que o profeta Eliseu pergunta a ela: o que a senhora tem em casa? Ela falou: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, talvez você está pensando: eu não tenho nada a não ser um pouco de fé. Eu não tenho nada a não ser um pouco de amor ainda para essa família, para essa casa. Eu não tenho nada ainda a não ser um pouco de esperança. Deus vai pegar esse pouco, Deus vai pegar essa oferta, Deus vai pegar essa atitude, vai alimentar muitas pessoas, muitas famílias, e o nome dele vai ser glorificado. Então valorize a convivência, valorize a participação, comece por você, e por fim, não aceite a perda como algo natural. É assim mesmo, é desse jeito mesmo, deixa para lá. Não, Deus te chamou. Não aceite perder ninguém, não abra mão de ninguém, não permita perder ninguém. Deus quer que você se levante como atalaia, como representante. Movimente o que precisa ser movimentado, faça o que precisa ser feito, ilumine cada situação, vai iluminando com a palavra. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai iluminar o seu caminho, a sua vida. Você vai encontrar essa dracma que foi perdida, essa situação que foi perdida na sua casa, e o nome dele será engrandecido, o nome dele será glorificado. Então, seja determinado, seja determinada, não abra mão de ninguém. Sabe por quê? As suas maiores vitórias estão dentro de casa. As suas maiores alegrias estão dentro de casa. E eu estou me referindo aqui a 2 casas: a sua família e a você. Você é a casa do Espírito Santo de Deus.
qual foi a dracma perdida dentro de você? Talvez a esperança, talvez o amor. O Espírito Santo está iluminando a sua vida, está iluminando a sua caminhada, a sua presença, e o nome dele será engrandecido. Então eu quero te dizer e profetizar sobre a sua vida: não abra mão de ninguém, valorize cada detalhe, comece por você, tome a iniciativa, espere mais um pouquinho, procure mais um pouquinho, se dedique mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, porque é mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e você vai poder dizer, como está em Josué 24:15, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê, se essa dracma será restaurada, se esse tempo vai voltar na sua vida, se o diálogo, se a lealdade, se a cumplicidade, se o amor, se a comunicação, aplauda o Senhor Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 18, que diz assim: não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. A Bíblia está nos mostrando que nós precisamos cuidar da fonte dos nossos sentimentos, que é o nosso coração. Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.